Aleluia! Pode assentar-se, querido. Quero convidar os meus amigos preciosos, pastor Samuel e pastora Karina. Quero apresentar eles para vocês aqui, conhecê-los. Vamos recebê-los com uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu fico muito feliz de hoje poder apresentar para vocês. Alguns não conhecem ainda. Pastor Samuel foi meu pastor quando eu era um piazote. Comprido eu já era, mas era um palitinho assim, né? E uma vareta de bambu, diz ele, né? Me difamaram aqui. Só que eu tinha cabelo e não tinha barba. Agora se inverteu. Mas ele me acolheu naquele tempo de jovem impetuoso, cabeçudo, para não dizer assim, né, pastor? E começou a me ensinar princípios, começou a ser instrumento de Deus para a transformação na minha vida. E digo para vocês que eu com certeza não seria o pastor de vocês se não fosse o que Deus fez na minha vida através dele. Porque quando ele me pastoreava, eu olhava e dizia assim: meu Deus do céu, eu quero ser que nem esse cara. Quando eu crescer, eu quero ser que nem esse cara. E depois acabou casando com a Karina, que se tornou também uma grande bênção na minha vida, na vida da Tássia, um exemplo de pastora, de mulher, de pessoa. E nós os amamos muito, e cada vez que temos a oportunidade de estar com eles, eles edificam muito a nossa vida. Ontem tivemos um upgrade, um seminário de líderes. Quem é que estava aqui ontem? Estava bom ou não estava? Meu Deus! Foi sensacional, tempo de edificação, de crescimento. Eles são pastores lá na Igreja Vida, em Rio do Sul, Santa Catarina. Pastoreiam muitas e muitas pessoas e pastoreiam muitos outros pastores. Lá a igreja tem avançado, tem crescido para a glória do Senhor. E hoje nós temos aqui a oportunidade de receber essa palavra que eles vão estar nos trazendo. Peço que você abra o seu coração e deixe com que o Senhor ministre a sua vida através da vida deles. Amém? Fraquezas, e nos dias de hoje as igrejas, elas não precisam de pastores que sejam parecidos com super-heróis. Elas precisam de pastores que sejam parecidos com seres humanos, gente como a gente, que nós possamos caminhar juntos e aprender dessa forma. Vocês são muito abençoados com esse casal de pastores, com a equipe. Eu estou com a minha esposa, a pastora Karina, e também com os meus dois filhos. Eu acho que a Lana tem 11 anos, ela está lá com as crianças do Ministério Kids, e o João Pedro, nosso filho de 15 anos, vai fazer 16 em breve, está aí no meio, em algum lugar. Uma alegria estarmos com vocês. Estamos voltando para Rio do Sul amanhã de manhã. Estamos casados há 20 anos, né, amor? Vai fazer 20 anos que nós estamos casados, e conheço o Sidney desde 2003. Já faz tempo. Desde o dia 16 de janeiro de 2003, conheci toda a família dele, pai e a mãe dele, eram minhas ovelhas, eu aprendi muito com eles. O pastor também aprende com as ovelhas, amém? Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, se vocês me permitem. Duas mentiras que precisam sair do nosso coração e duas verdades que precisam guiar a nossa vida. Você pode dizer assim: duas mentiras que precisam sair da minha vida e duas verdades poderoso. Se você abrir o seu coração, se você abrir a sua mente, você vai sair por aquela porta diferente. A garantia não é do pregador, mas quando nós trazemos a pura, simples e verdadeira palavra de Deus, vidas são transformadas, porque o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso. Então você pode abrir a Bíblia que você trouxe consigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso,
O homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando a palavra para que ela seja santificada na nossa vida. Que todas as vozes que querem falar mais alto que o Espírito Santo sejam silenciadas agora. Este ambiente é colocado debaixo da autoridade do Senhor. Nós não reconhecemos nenhum outro Espírito além do Espírito Santo. Nós rejeitamos dogmas, filosofias, ideologias humanas para receber o puro e verdadeiro Evangelho. Eu me escondo à sombra da cruz para que se manifeste a glória do Evangelho. Nós declaramos que nunca mais seremos as mesmas pessoas, depois que a semente da Tua palavra entrar no profundo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, eu começo contando a história de Michael Gerhardt. Alguém conhece Michael Gerhardt? Nasceu em Brooklyn, Nova York, dia 30 de junho de 1966. O seu pai era um jamaicano que conseguiu namorar uma americana. Na verdade, esta americana já tinha inclusive filhos de outros homens, e ele foi mais um que passou pela vida dela, mas deixou um presente para o planeta Terra, chamado Michael Gerhardt. Mas com 2 anos este homem jamaicano fugiu e deixou essa mulher abandonada, e ela foi despejada por não conseguir pagar aluguel. Então lá no Brooklyn, até hoje, tem alguns prédios que são abandonados, eles fecham de tapume, mas as pessoas vão lá, abrem e moram nesses lugares. Ela foi morar num desses prédios e levou seus filhos, inclusive o Michael, para dentro. E para se manter, ela recebia alguns homens ali, no chão do prédio, dormindo em papelão. Algumas vezes o seu filho Michael Gerhardt, vendo que aqueles homens tratavam a sua mãe mal, molestando, violentando, ele tentou a defendê-la, mas ele foi espancado por aqueles homens. O que fez com que ele, aos 12 anos, tivesse 80 quilos e fosse tímido. E da timidez e do medo, ele ficou violento. Com 13 anos, ele já tinha sido detido 38 vezes, colocado em reformatórios. E dentro do reformatório, um dos monitores que cuidava daqueles meninos, pela primeira vez na vida, alguém viu uma coisa de valor naquele guri. Ele foi colocado em vários esportes, e teve um esporte que ele começou a dar certo: boxe. E aquele homem chamou um amigo dele, que era treinador. Eu vou falar o nome, se você acompanha esporte, você sabe de quem eu estou falando. Pius D'Amato, um dos maiores treinadores de boxe dos Estados Unidos. Evander Holyfield, George Foreman e tantos outros foram treinados. E esse Pius D'Amato tinha uma frustração. Ele tinha descoberto muitos valores para o boxe, mas ele nunca tinha ganhado dinheiro, porque quando essas estrelas entravam em ascensão, os grandes empresários iam lá e pegavam. E o Pius D'Amato, quando ficou sabendo daquele guri no reformatório chamado Michael Gerhardt Tyson, se encontrou com ele e disse: se tu me permitir, eu vou pegar esses demônios que estão dentro de ti e eu vou te fazer um campeão, e você vai ganhar milhões e milhões de dólares. Eu só preciso que você deixe que eu te transforme num demônio dentro dos ringues. Ele teve 44 lutas profissionais,
38 delas ele venceu por nocaute, com menos de 1 minuto de luta. Ele não lutava, ele enfurecia. Ele não tinha força nem habilidade. Ele tinha ira dentro dele de rejeição. Não sei se vocês viram, há 2 anos atrás ele fez uma grande entrevista. Isso viralizou. Perguntaram para ele: você que ganhou milhões, o que você tem a dizer para as pessoas sobre a sua vida? E ele, já velho, com o rosto tatuado, ele disse assim: eu ganhei dinheiro, perdi dinheiro, mas eu me tornei num tipo de ser humano que eu odiava quando eu era criança. Tudo que eu odiava, eu me tornei. Porque nós somos formados dentro da nossa família. E tudo que nós recebemos de aceitação e rejeição durante a vida, desenham quem nós somos. Sabe quem você é? Você é um produto do amor ou da rejeição que você recebeu durante a sua vida. Sabe as suas lutas que você tem contra seus pensamentos, contra seus sentimentos? Sabe a tua dificuldade que você tem com a sua personalidade? É fruto do que você recebeu na sua família e na sua casa. Por isso hoje nós vamos falar de 2 mentiras que precisam sair de dentro de nós e 2 verdades que precisam guiar a nossa vida. Você recebe essa palavra hoje? Observe, querido, que no versículo de número 11 está escrito: ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Ora, Paulo e Barnabé, logo após o milagre, foram pegos e colocados num pedestal. Não, isso aqui não são 2 seres humanos, isso são divindades que estão no nosso meio. O povo da cidade os pegou e os colocou no lugar mais alto, do nada, de desconhecidos. Eles já foram colocados no ponto mais alto da idolatria humana. Mas no versículo de número 19 diz assim, na mesma passagem bíblica: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Primeira mentira, presta atenção, pelo amor de Deus, deixa essa palavra entrar no teu coração. Primeira mentira que precisa sair da nossa vida: se eu for bom, as pessoas vão me amar. Eu repito, primeira mentira que precisa sair da nossa vida: se eu for bom, as pessoas vão me amar. Diga, isso é mentira. Diga assim: se eu for bom, todo mundo vai gostar de mim. Diga mais uma vez: isso é mentira. Porque o que Paulo fez naquele lugar? Ele só foi bom. Tinha um paralítico, ele curou o paralítico. Quando as pessoas foram ver aquela cura, o que ele fez? Ele pregou o amor de Jesus. Ele pregou o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. O que ele fez? Ele amou, ele olhou nos olhos daquelas pessoas. Ele, como judeu, e judeu não tratava bem gentil, judeu não cumprimentava gentil, judeu não olhava no olho de gentil, mas ele naquela cidade, além de manifestar o poder de Deus na oração, curando uma pessoa, ele também pregou o amor de Deus. E como é que termina essa passagem bíblica? Apedrejado. Apedrejado pelas mesmas pessoas que elogiaram ele. Alguém já viu isso acontecer na vida? Aqueles que dizem eu te amo depois e aqueles que jogam pedra. Você já viu, queridos, que isso acontecer? Só eu vi. Só em Santa Catarina isso acontece. Aquelas pessoas que diziam muito obrigado, ainda bem que Deus te colocou na minha vida, depois te chamarem de demônio, de desgraça, vai para os quintos dos infernos. O povo gaúcho é diferenciado, né? Eles não fazem isso. Os que sofrem são aqueles que acreditam que se você for bom para as pessoas vão te amar. Você deve ser bom, porque Cristo habita no seu coração, mas as pessoas não vão te amar.
O que as pessoas vão fazer se eu for bom, se eu for um testemunho vivo de Cristo, pastor? Vão te apedrejar, vão te crucificar, vão cuspir na tua cara, vão te transformar no capacho delas, e por isso você vai ser ruim como um capeta? Não, você vai ser bom para as pessoas, porque a sua missão aqui na terra é brilhar com a luz de Jesus. Qual é a primeira mentira que precisa sair das nossas vidas e do nosso coração? Se eu for bom, as pessoas vão me amar. Isso é o quê? Mentira. Vamos mais longe? Segunda mentira, que precisa sair do meio do povo de Deus. Versículo 18 diz: apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Além de ser chamado de Zeus e de Hermes ou de Mercúrio, e serem endeusados, porque o templo ficava na frente da cidade, o sacerdote já veio com bois, com sacrifícios, querendo adorá-los. Perceba, querido, na hora disseram assim: não nos adorem, nós somos iguais a vocês, nós precisamos ir no banheiro, nós temos as nossas necessidades fisiológicas, nós somos comedores de arroz e feijão, igual a todos, nós não temos nada de especial. Só uma pessoa que está livre de ser amada, que não está mais em busca de felicidade, no amor e na dependência de outros seres humanos, é capaz de fazer isso. Porque se ele fosse brasileiro, e talvez se ele fosse da igreja brasileira, a igreja que está hypando no Instagram, talvez ele receberia o seguinte conselho: Paulo, chega aqui, deixa eu te falar um negócio. É verdade, esse povo ignorante está achando que tu é um Deus, porque eles são da religião grega. Então eles estão achando que o Barnabé é Zeus, o maioral dos deuses, e que tu é o Hermes, o mensageiro do maioral dos deuses, aquele que vai até o inferno resgatar as almas. Deixa eu te dizer, cara, deixa eles pensar assim. Aproveita isso para ganhar o coração deles. Deixa eles pensar que tu é um Deus. Não joga isso fora. Não desperdiça essa oportunidade. Felizmente, Paulo e Barnabé não precisavam do amor das pessoas para serem felizes. Eles já tinham encontrado Jesus. O mesmo Jesus que está sendo perdido dentro das igrejas. E eles tiveram a capacidade de assim: pode parar. Eles preferiram ser mal vistos do que bem vistos. Eles estavam recebendo elogio e eles preferiram: olha, esse elogio não é verdadeiro. Esse elogio que vocês estão nos dando não corresponde ao que nós somos de verdade. Deixa eu tirar a máscara do que você, deixa eu tirar essa mentira. Vocês estão reputando algo a mim que não é a minha reputação. Eu não sou essa pessoa maravilhosa que vocês estão pensando. A nossa cultura é a cultura de vender uma imagem de felicidade no Instagram. Quando você vai no restaurante, você tira a foto da comida. Por que tu não tira a foto no dia que tu come pão seco e ovo frito e põe no teu Instagram lá? Porque aí é ruim. Aí quando tá no restaurante, quer tirar essa foto. Tu põe foto da tua família quando está todo mundo lá no pôr do sol. Põe a foto quando está todo mundo brigado dentro de casa. Porque esse é o teu eu verdadeiro. Paulo e Barnabé tiveram a coragem de dizer: nós não somos essa maravilha que vocês estão dizendo. Por quê? Porque ser amado pelas pessoas não traz felicidade. Ah, mas se as pessoas me amarem, eu serei feliz. Então pessoas se tornam eternos mendigos dos outros. Você está sempre procurando agradar, sempre procurando comprar o amor dos outros. E eu vou te dizer: o amor das pessoas não traz felicidade, traz apenas escravidão. Alguns pensamentos para você e para mim. Quem sabe quem é, não mendiga a aceitação dos outros. Você não deve tratar ninguém mal,
mas também você não deve tratar bem para conseguir alguma coisa. Seja livre. Segundo pensamento, quem precisa da aceitação dos outros é porque ainda não aceitou a si mesmo. Sabe qual a pessoa que mais precisa te amar? Você. Mas você não gosta de você. Você compara o seu corpo com o dos outros. Você compara a sua condição material com a dos outros. Você olha a vida dos outros, você acha que os outros são felizes porque são os outros, e que você é infeliz porque você é você. Então você se preocupa com a opinião dos outros. Então você se preocupa quando alguém não gosta de você. E aí você sempre entra em relacionamentos abusivos. Gente, olha quanta infelicidade hoje. As pessoas não estão mais conseguindo casar. E quando conseguem casar, logo preferem separar. A roda de relacionamentos, ela está girando tanto. Está trazendo instabilidade, está trazendo insegurança, porque nós fomos feitos para relacionamentos perenes. É muito ruim você começar a construir, você acreditar no amor, você dividir a sua vida, você dividir a sua história, você dividir a sua intimidade com alguém, para logo depois pegar e desmanchar aquilo e ter que começar do zero. E isso não acontece apenas uma, duas vezes, mas pessoas maduras, após os 30, após os 40, ainda estão em busca de construir um relacionamento, estão em busca de um companheiro, de uma companheira, e entendem que não podem ser felizes enquanto não encontrar esse companheiro ou essa companheira, porque na verdade ainda não aprenderam a amar-se a si mesmo. Se aparecer alguém com flores e boi para sacrificar e dizer que é uma divindade, está tudo certo, porque está tão carente que recebe qualquer esmola que vier do diabo. O que as pessoas têm para nos dar é esmola comparado com aquilo que foi oferecido na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo. E se tivesse povo crente nessa igreja, dava glória a Deus e aplaudia Jesus, porque conhece o amor verdadeiro que vem da cruz do Calvário. Você quer ser uma bênção na vida dos outros? Estou sozinho aqui. Você quer ser uma bênção na vida dos outros? Então vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ainda bem que você veio nesse culto. Olha quanta indireta do Senhor para ti. Amém? Volta aqui. Mais um pensamento. Quem abre mão de uma falsa aceitação tem poder de viver uma vida plena. Paulo e Barnabé não dependiam de como eles eram tratados pelas pessoas. Eles encontraram uma vida plena. Vida plena é saber o preço do seu propósito de vida. Então, quando você encontra o seu propósito de vida, você não precisa mais se encaixar na vida dos outros para se sentir amado. E por se sentir amado, achar que vai encontrar a felicidade. Eu sinto a rejeição dos outros, mas a rejeição não me mata e não me escraviza, porque agora eu me aceito, eu me amo. Porque se Jesus me ama, eu também posso começar a me aceitar e parar de depender da opinião dos outros, do carinho dos outros, das esmolas que os outros dão. Vida plena é saber viver com a indiferença, o ódio e rejeição do semelhante contra nós. Algo que é possível somente andando em aliança com Jesus Cristo. Qual é a primeira mentira que precisa sair da nossa vida? Se eu for bom, as pessoas vão me amar. Qual é a segunda mentira? Se as pessoas me amarem, eu serei feliz. Repita comigo.
Se as pessoas me amarem, a verdade é que eu não serei feliz. A felicidade é você saber lidar com a indiferença e com o desprezo dos outros. Isso sempre vai acontecer, e quando alguém te desprezar, não significa que aquilo é verdade. O desprezo dos outros fala muito mais a respeito do que eles são do que o que você é. Então você não deve mais ser afetado por qualquer coisa que outra pessoa faça, mas somente por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Ele é a minha vida, Ele é a fonte de cura, Ele é a fonte de amor. Jesus Cristo e o seu amor estão guiando a minha vida. Agora eu quero compartilhar com vocês duas verdades que devem nos guiar. Você está preparado? Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: se foi ruim agora, te prepara porque vai piorar. Você pode aproveitar e sair agora na metade do culto. Diz assim: faz de conta que vai no banheiro e aproveita para ir embora. Agora fala para outra pessoa assim: é que o pregador, ele já é amado por Jesus, ele já não depende mais da opinião dos outros. Em sua Bíblia, veja, capítulo 14 de Atos, versículo 12, 13 e 14. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando. E eu vejo uma verdade que guia a vida deles. O medo da rejeição pode escravizar, mas o amor a Deus liberta. Amém. Diga: o amor a Deus, me liberta. Queridos, eles pegaram e rasgaram as vestes. Eles não usaram só palavras, com as atitudes deles, eles optaram por se diminuir diante das pessoas, porque eles não eram mais escravos da rejeição. Eles não tinham medo de serem odiados, desprezados e rejeitados. Eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios do amor, eles estavam cheios da presença de Deus em suas vidas. Observe, querido, que quando eles já tinham vindo de uma cidade anterior, e nessa cidade anterior eles haviam sido apedrejados. E geralmente quando você experimenta uma experiência negativa, o medo toma conta do seu coração. Você fica com comportamentos limitadores. Então você tem uma experiência negativa: eu preguei Jesus numa cidade, me apedrejaram, eu quase morri, então agora eu vou tomar cuidado porque eu não quero mais levar pedrada. Eles não tinham esse pudor. Pode jogar pedra, nós estamos bem resolvidos, nós sabemos quem nós somos. Rasgaram as vestes, porque nenhuma experiência negativa do passado tinha o poder de condicioná-los no futuro. E a gente tem encontrado um povo dentro da igreja que ainda é fruto do seu passado. Você vê os comportamentos da pessoa é reflexo de uma experiência negativa que ela viveu. Mas por que você está falando desse jeito? Não, porque um dia me aconteceu tal coisa e pisaram em mim, e eu nunca mais vou aceitar que pisem em mim. E a pessoa acha bonito falar isso. Ela está mostrando que ela é escrava do passado, que ela é cheia de medo, cheia de comportamentos limitadores, que fazem mal, que são nocivos para... Coitada da família de uma pessoa que vive do passado. Meu Deus. A raiz de amargura, diz a palavra de Deus, brotando, ela envenena muita gente. Quando você sofre algo no passado e você diz assim: agora eu declaro que isso nunca mais vai acontecer, porque agora, se alguém falar, então você vive já batendo nos outros no futuro. Você já está batendo em pessoas que nem te fizeram nada, porque se tentar fazer, já está sabendo, ninguém... Você está doente e não notou, meu amigo. A vida te deixou doente.
E você consegue congregar numa igreja, você consegue dizer que anda com Cristo, que é o maior libertador do passado, que é o maior curador de feridas de alma. É o amor de Jesus Cristo, essa fonte jorra de forma inesgotável, e o seu povo bebe e transborda desse amor. Mas aparece alguém e diz assim: porque aconteceu uma vez, agora nunca mais vai acontecer. Deixa eu te dizer, você não controla o seu futuro, e as pessoas vão continuar fazendo mal para mim e fazendo mal para você, mas o mal que elas fazem para nós não determina o quão abençoado nós seremos no futuro. Onde nós vemos o amor de Deus na vida do Paulo e Barnabé, na opção radical de não aceitarem nenhum tipo de amor genuíno. O que eles viram é que as pessoas os idolatravam. Perceba, queridos, que esses pregadores que são amados e idolatrados no Instagram também são muito odiados. Porque nós não devemos querer, pastor Sidney, que as pessoas nos idolatrem. Eu quero relacionamentos saudáveis na nossa igreja. Eu e minha esposa buscamos relacionamentos sadios. Eu não sou mais do que ninguém, também não sou menos do que ninguém. E eu quero pessoas que enxerguem isso, porque eu enxergo isso na tua vida, tu precisa enxergar isso na minha vida. Então nós vamos ter um relacionamento saudável. Mas hoje as pessoas não amam, as pessoas idolatram. Se chamar um pregador nome tal para cá, pastor Sidney, isso aqui não cabe gente aqui dentro. Mas eles estão vindo porque amam? Não, porque eles querem sugar. É porque o cara é famoso. Meu Deus. Estou falando alguma mentira? Estou falando alguma bobagem? Então o próprio apóstolo Paulo depois escreveu uma epístola aos Gálatas. E no capítulo 5, versículo 1, essa epístola foi dirigida a esse povo dessa cidade, Listra, Icônio, que fazia parte da região da Galácia. E depois de tudo aquilo ele escreve dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aí o povo disse, nós estamos lendo aqui o que Paulo escreveu, o Paulo vivia isso. O irmão fulano de tal, tu lembra que o povo da nossa cidade quis endeusar? O Paulo disse: se Cristo nos libertou, não sejamos moles, sejamos firmes, não vamos aceitar alguém nos escravizar novamente. Lembra? Paulo foi lá, rasgou as vestes. Paulo vive o que ele prega. Ele está dizendo que não é para aceitar jugo de escravidão de nenhum tipo depois que Cristo nos liberta. Paulo fez isso. O próprio povo, quando leu a epístola, entendeu. Primeiro, na cidade anterior, o inimigo tentou pará-lo. Satanás sempre tenta parar. Primeiro, Satanás tentou parar apedrejando. Não deu certo, Satanás tenta parar idolatrando. Então você vai observar na sua vida como Satanás trabalha com as tuas emoções. Ora, ele manda pessoas para te pisar e para te humilhar. Depois, sabendo que você fica carente e vulnerável, ele manda pessoas manipuladoras para te elogiar. E aí você vira um joguete na mão do diabo. Mas quando alguém encontra Jesus, quando alguém encontra o amor verdadeiro, você, querido, quando alguém estiver falando mal de você, quando você termina de escutar aquilo, você diz assim, e o pior, que ainda não falou tudo, eu ainda posso aumentar essa lista de defeitos da pessoa. Você não tem medo de quem você é, você se ama. E quando te elogiam, você diz assim, querido, se tu me conhecesse um pouco mais, tu não ia me elogiar tanto assim, porque você é livre. E toda pessoa livre encontrou a verdadeira felicidade. Amém. Primeira verdade: o medo da rejeição escraviza, mas o amor a Deus liberta. Amém. Você pode profetizar isso? Diga: o medo da rejeição escraviza, mas o amor de Deus liberta.
Diga assim: o amor de Deus, me liberta. Vira para o lado e diga: te liberta. Presta atenção, a rejeição é uma ferida, uma arma do diabo contra a alma e saúde emocional do ser humano. Rejeitar uma pessoa é matar uma pessoa por dentro. Por isso que Satanás começa a trabalhar a rejeição na tenra e inocente infância, preferencialmente já quando está no ventre da mãe. A arma mais poderosa é a rejeição. Por isso que a arma mais poderosa de uma igreja é o amor que aceita. Uma pessoa, ela muda muito mais a sua vida quando ela é amada do que quando ela é rejeitada. Muitas vezes nós achamos que na nossa vida os nossos pais nos trataram de uma forma que não foi legal. Só que os nossos pais só podem dar o que eles receberam. Você prometeu para você ter um casamento melhor do que o casamento do seu pai e da sua mãe. Provavelmente, se você é como a maioria das pessoas, você prometeu ser um pai ou uma mãe melhor do que foi o seu pai ou sua mãe. E isso está certo. Mas eu te garanto que você já se decepcionou com você e com as suas promessas. Você disse: meu casamento nunca vou fazer tal coisa que o meu pai fez. Nunca vou fazer tal coisa que a minha mãe fez. Os seus filhos, não, eu não vou. Por quê? Porque o diabo aprendeu que o ser humano só consegue dar aquilo que ele recebe. Por isso que esse ambiente é um lugar de cura. Porque pessoas recebem aquilo que não merecem, aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. As pessoas recebem um amor que elas nem acreditam que existem mais. Tanto é que muitas vezes quando nós amamos pessoas feridas, essas pessoas, elas nos acusam de volta. Isso é manipulação. Seus hipócritas, isso não é verdadeiro, vocês são cínicos, porque as pessoas já não conseguem mais acreditar no amor, e elas precisam entender que nós não estamos amando com o amor natural do Samuel, nós estamos amando com um amor que vem lá da cruz, nós estamos deixando apenas esse rio de amor passar pelas nossas vidas e fluir. Quando eu estou te amando, eu não estou te dando algo que vem de mim. Quando eu estou te amando, eu estou te entregando algo que é recebido na cruz do Calvário e que é transferido para a sua vida. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Segunda e última verdade, versículo 19 e 20. Essa parte é a parte que eu mais amo dessa passagem. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade, e no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Ora, meus irmãos, você não sabe o que é ser apedrejado. Eu também não. A gente só trocou umas pedras quando a gente era criança, lá na rua. Quem é que nunca jogou uma pedra em alguém quando era criança? Vê que a geração de hoje não sabe mais que coisa boa é descarregar a raiva com uma boa pedrada. Que delícia. Quando jogar uma pedra num cachorro, vai preso. Irmãos, mas não jogue pedra em ninguém, tá? Agora que você é adulto, passou a sua vez, agora não pode mais. A Bíblia diz que apedrejaram tanto Paulo, que pararam quando entenderam que ele estava morto. E morto, arrastaram-no para fora da cidade. Querido, presta atenção. Os discípulos foram àquele lugar até fora da cidade e se colocaram em volta de Paulo. Quando eles se colocaram em volta de Paulo, Paulo se levanta. Oh, glória. E o que Paulo faz? O que Paulo fez? Ele entra de novo na cidade.
Se é o Samuel Piangers que é apedrejado, e eu consigo ficar em pé novamente, meu amigo, nunca mais eu ponho os pés dentro daquela cidade. Mas nunca mais. Eu nunca mais quero ver a cara desse povo, porque nós fugimos da dor, mas o amor nos cura da dor. O que o apóstolo Paulo faz? Ele entra de novo na mesma cidade que apedrejaram ele. Alguns minutos depois, meu amigo, vamos por alguma hora depois, bateram. Rapaz, quando viram que ele estava morto, lei da cidade, não pode ficar na cidade. Tiraram ele, gente, ninguém levantou e agarrou com carinho Paulo e botou fora, arrastou, pega pela túnica e puxa, e vai batendo cabeça. Sofreu muito. Fora da cidade, quando ele se recupera, a primeira coisa, ele entra de novo. Aí você imagina, meu amigo, todo roxo, cambaleando, mas com a alma curada. E quando você perdoa, você é livre. Está lá ele entrando na cidade, aquele povo, nós não quase matamos esse cara. Aquele desprezo, e ele, não tem problema, foi e entrou na cidade de novo. E olhando para todo mundo. Sabe por quê? Pessoas que são amadas por Deus não sofrem mais com a rejeição dos outros. Você não tem medo das pessoas. Você não precisa mais evitar as outras pessoas, porque você é livre. Onde é que acontece a cura? Meu irmão, os discípulos não falaram nada. Os discípulos só caminharam. Quando ele viu, imagina ele deitadinho no chão, todo dolorido. A única coisa que não doía era a barba e cabelo, mas o corpo todo dolorido das pedras. Quando ele abre o olho, ele vê: os meus irmãos em Cristo estão à minha volta. Ah, esses caras me amam, cara. Ninguém falou nada. A Bíblia diz que todo mundo ficou em silêncio. Estava todo mundo consternado. Sabiam se estava morto ou não. Cara, quando Paulo vê aquele pessoal ao redor dele, ele fica em pé. Porque sempre que a igreja fica do lado dos filhos de Deus, os filhos de Deus têm força para enfrentar o mundo. Amém. Cara, ninguém falou nada. E às vezes tu não precisa falar nada para ninguém. Só precisa estar do lado. Só precisa dizer assim: cara, não tem nada para te dizer na tua dor, mas eu estou contigo. Ó, eu não tenho conselho para te dar. Nós temos que falar menos. Fala menos com as pessoas. Fala menos. Abraça mais. Fica em silêncio do lado. Eu tive uma experiência fantástica. Eu participo de um grupo de pastores, são os pastores do bambu. Alguém já ouviu falar? Lá em São Paulo. Então nós vamos, cidade de Junqueirópolis, para o meio do mato. E ficamos 3 dias em oração e jejum. Só pastores. Lá não tem pastorzaço famoso e tem pastor que nem eu, desconhecido, pequenininho. E lá todo mundo é igual. Gente, é na lama que nós ficamos 3 dias. É debaixo de um bambu que forma um templo, assim, ó, em oração e jejum. E lá tem um pacto. O pacto é que quando o Espírito Santo agir, qualquer pastor que tiver ferido na sua alma, tem uma cadeira sempre vazia no meio. Ele vai lá, e então os outros pastores lavam os pés e abençoam a vida dele. Cara, estava acontecendo uma pregação e um pastor se levantou chorando e sentou lá e ficou chorando, e todo mundo ficou esperando ele falar o que ele estava sentindo. Então outro pastor que era próximo da região, que era lá do Mato Grosso, parou do lado e disse assim: pastores, ele não consegue falar, eu vou falar por eles. A esposa dele, há 3 anos atrás, descobriu que tinha um câncer num dia, e no dia seguinte descobriu que estava grávida. Então ela teve toda a gravidez, e o filho dele nasceu com uma deficiência terrível. Depois que o filho dele nasceu, 1 mês depois, a esposa faleceu de câncer. Então, o pai e a mãe dele morreram num acidente
2 semanas depois. E a igreja começou a dizer: esse pastor tem alguma coisa errada na vida dele. Ele deve ter algum pecado escondido para Deus permitir tanta coisa ruim com ele. Então, o sogro e a sogra ajudavam. Mas o sogro teve um infarto e alguns dias depois a sogra teve um derrame e foi para um lar de cuidado de idosos. E ele e o filho ficaram sozinhos. Então a liderança da igreja se reuniu e disse para ele: nós não queremos um pastor que as coisas dão errado na vida dele. Daqui a pouco isso vai acontecer com todo mundo aqui na igreja. Então nós estamos demitindo. E ele está aqui hoje porque ele não tem onde morar, ele está morando de favor na casa de um membro. Ele não tem emprego, ele não tem sustento. E ele tem um filho com deficiência que ele tem que cuidar praticamente dia e noite. Que hoje a criança tem 2 anos de idade, parece. E aí alguém tinha que ir lá lavar os pés e falar alguma coisa. Deu um silêncio. Éramos 200 pastores, todo mundo ficou em silêncio. Meu Deus, eu fiquei em choque. O que eu vou falar? De repente veio um pastor idoso, botou a mão no ombro dele e disse: cara, vou dizer para ti, não desiste. Ele disse, ele chorando, disse: por que não desistir? Não desiste, olha para mim. Há 15 anos atrás, a minha esposa me abandonou, com o meu filho que tem paralisia cerebral. Ele está há 20 anos na cama, ele não faz nada, tem paralisia cerebral, só na cama vegetando. A igreja pegou e me mandou embora. Eu fiquei abandonado. Eu caí profundamente. Não tive ninguém, não tive um crente para ir atrás de mim. Porque todo mundo espalhou para a cidade que eu tinha pecado. Por isso que estava acontecendo tanta coisa errada. Por isso que meu filho era desse jeito. E por isso é que minha esposa é desse jeito. E eu sempre, durante toda a minha vida, eu perguntava: Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? E hoje eu entendi. É para te dizer, cara, tudo isso que te aconteceu, não desiste. Porque faz 15 anos isso aconteceu comigo. E hoje eu tenho um grande ministério. Hoje eu cuido de uma grande igreja. Esse homem disse para aquele que estava sentado na cadeira. E ali todo mundo ficou em silêncio. Porque a tua dor é o único remédio para a dor dos outros. Mas você fica brigando com a sua vida. Você fica brigando, dizendo: não, é injusto. Não, é justo e perfeito, porque é um propósito na sua dor. Ah, essa ferida que foi aberta ainda será um remédio na vida de alguém, meu irmão. Sabe por quê, querido? Teve gente que foi lá e ficou do lado de Paulo, porque era gente que tinha compaixão com a dor. Porque quem não quer sofrer fica longe de quem é apedrejado. E muitas vezes, irmãos, nós somos rápidos em jogar pedra e lentos em sair do nosso conforto e da nossa cidade para se colocar ao lado de quem foi apedrejado. Ah, o Paulo se levantou e entrou novamente na cidade, porque a segunda verdade que deve guiar a nossa vida é: a rejeição é inevitável, mas a dor é vencida pelo Espírito Santo. Diga: a rejeição é inevitável, mas a dor é vencida pelo Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do seu lado: ser rejeitado é inevitável, mas o Espírito Santo te dará a vitória. Toda pessoa que descobre quem ela é em Cristo Jesus será uma pessoa que vai se levantar de todos os apedrejamentos. Porque eu não estou aqui para dizer para ti que você ser guiado pelo Espírito Santo, que você ser cheio do Espírito Santo vai te dar uma vida de paz, de elogios. Não, eu estou aqui para dizer que a sua felicidade não depende mais das pedras que jogam contra você. Quer deixar o diabo bravo? Não é expulsando ele, não é dizendo Caxias do Sul é do Senhor Jesus. Pode dizer isso, também é bonito. Mas é quando você, pelo Espírito Santo,
consegue vencer todo o desprezo que as outras pessoas têm e não ter mais medo que isso aconteça de novo na sua vida. Não ter mais medo de pessoas que fazem isso com os outros. Então, concluindo, eu quero chamar os irmãos do louvor aqui em cima, para nós encerrarmos. Não existe bondade e perfeição humana que se torne imune à rejeição. Por isso, coloque as suas forças em saber quem você é em Cristo Jesus. Não existe felicidade no amor passageiro das pessoas, mas somente no amor eterno de Deus. A rejeição é uma moeda. Ora você dá, ora você recebe. Damos o que recebemos. Por isso, beba do amor de Deus. Tinha dois, Paulo e Barnabé. Quem foi apedrejado? Paulo. Por que Barnabé não foi apedrejado? Porque ele nunca plantou isso na vida dos outros. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo ainda não era convertido, ele participou do apedrejamento. Você só vai ser desprezado e rejeitado naquilo que você um dia já fez para os outros. Então seja mais humilde no momento que os outros errarem com você. Seja um pouco mais compassivo, porque nós também já falamos mal dos outros. Então não seja tão justiceiro quando alguém falar de você. Não fique tão irado, não clame tanto pela vingança do Eterno, porque talvez ele comece com você. Você nunca desprezou ninguém. Você nunca participou da humilhação de outra pessoa. Você nunca falou de ninguém pelas costas. Então realmente eu estou diante de um anjo. Mas fato é que nós muitas vezes só recebemos de volta o que nós mandamos. O que é o desprezo e a rejeição? É uma moeda de troca da sociedade. Uma hora você está dando isso, uma hora você está recebendo. Mas pelo poder do sangue de Jesus, este ciclo pode ser quebrado na nossa vida. E eu posso dizer: Senhor, eu sei que eu já fiz para os outros, mas eu agora quero começar a plantar as sementes que o Espírito Santo me deu, sementes novas, sementes do céu, que vão trazer para a minha vida o poder de vencer esse mundo de ódio, de ser apedrejado, ser jogado para fora da cidade, me erguer e entrar novamente na cidade, para provar que eu não me vingo, para provar que eu não estou preocupado e não sou dependente da opinião dos outros. Uau! Pessoas livres! Somente a palavra e o Espírito podem curar a dor da rejeição. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos.